Mais uma vez estamos aqui com o nosso programa Fenômeno UFO. Mês de dezembro, mês muito especial. Temos um aniversariante muito caro, muito querido, muito próximo de todos nós, que é o Mestre Jesus. E para não nos furtarmos deste mês aqui, em comemoração ao aniversário do Mestre, nós vamos estar falando um pouquinho da influência extraterrestre com o povo hebreu e com o próprio Cristo. Nós vamos ver como o povo hebreu recebeu todo um apoio de uma civilização muito mais avançada, que aparentemente ela teve como função estabelecer um polo civilizatório. E para isso o povo hebreu foi eleito por esse povo de um outro mundo, para que se começasse um polo civilizatório aqui na Terra. Então, hoje estaremos abordando esses dois temas, né, em comemoração ao mês de dezembro. Bom, todos nós, se pegarmos uma Bíblia, essa Bíblia pode ser em nossas casas e também em livrarias ou então em bibliotecas, se nós fizermos um estudo desse que é o livro máximo, né, da cristandade, nós observaremos estranhos eventos, onde ocorre a presença de aeronaves avançadas e seres muito superiores aos seres humanos. Essas naves, esses veículos são retratados como glória do Senhor, carruagem de fogo. E por quê? Porque nós temos que considerar a visão daquela época. O povo daquela época não sabia o que era uma aeronave avançada, não saberia reconhecer o que seria um astronauta. Então nós temos esses termos: glória do Senhor, carruagem de fogo, anjo, filho do Senhor, né? Senhor dos exércitos, Jeová e Yahvé, que seriam o comandante, né, desse grupo que esteve aqui em nosso mundo apoiando o povo hebreu. Então, para que nós vejamos, né, as evidências disso na nossa Bíblia, nós vamos começar de cara com um fato bem interessante. Eu considero uma das visões mais importantes da Bíblia, do Velho Testamento, que é a visão de Ezequiel. A visão de Ezequiel, que eu vou ler um trechinho aqui desse evento bíblico, né? Ezequiel, às margens do rio Quebar, ele observou um estranho evento, né, às margens do rio Quebar. E ele descreveu dessa forma, né? E no início deste fogo, a semelhança de 4 animais. E este era o seu aspecto. Havia neles a semelhança de um homem. Cada um tinha 4 rostos e cada um tinha 4 asas. Os seus pés direitos e a planta do pé deles, como a planta do pé de um novilho, né, saíam faíscas que se assemelhavam ao cobre em brasa. E tinham as mãos de um homem debaixo de suas asas. Aos 4 lados também tinham rostos e asas pelos 4 lados. E quando estas suas asas estavam juntas, uma à outra, não se voltavam quando iam caminhando, mas cada qual andava diante da sua face. Esse relato continua, mas seria cansativo aos nossos amigos telespectadores continuar lendo essa obra. Nós vemos que ela é muito confusa. Ezequiel tem extrema dificuldade para descrever o que ele estava vendo naquele dia às margens do rio Quebar. Mostra-nos a limitação cultural e tecnológica daquela época. Mas ufólogos, né, como eu disse, pesquisando, começaram a associar isso a UFOs, discos voadores. Muita gente criticou isso na época, inclusive um dos mais fortes críticos do assunto foi o engenheiro projetista de veículos espaciais da NASA, o Dr. Joseph Blumrich. Ele chegou a afirmar que ufólogos viam UFOs até dentro de casa. Então, para provar, né, que o que Ezequiel viu não era um UFO, ele pegou todos os dados da visão do profeta Ezequiel, colocou dentro de um computador da NASA para que ele desenhasse em cima dos dados do profeta Ezequiel, né, algo. Ele não sabia o que iria sair, né, do computador através do testemunho do profeta Ezequiel. E nós vemos a imagem seguinte, que o que saiu foi uma nave espacial. Para surpresa do Dr. Blumrich, que não esperava aquilo, o computador
né, utilizando-se dos dados da visão de Ezequiel, construiu um veículo espacial. Ele classificou como um dos melhores veículos que ele já vira. Um veículo extremamente bem projetado, funcional, para sua imensa surpresa. O Dr. Brunsch acabou se tornando ufólogo com o tempo. A surpresa, o choque foi tão grande de ver o resultado do desenho do computador da NASA, do relato do Ezequiel, que ele acabou se tornando um ufólogo. Então nós vemos um veículo espacial que realmente comprova aquilo que Ezequiel viu, mas não conseguiu interpretar devido às limitações do conhecimento da época. Um outro dado muito interessante ocorre com o profeta Zacarias. O profeta Zacarias existiu 400 anos antes do nascimento de Jesus o Cristo, também teve um avistamento no céu. Em suas peregrinações pelo deserto, ele observou um estranho objeto que ele classificou como um rolo. Ele viu um rolo flutuando pelos ares. Aquilo ele considerou um fato totalmente incomum. Hoje nós sabemos o que ele viu. O rolo seria uma nave cilíndrica, que nós estamos vendo agora. Nós veremos duas imagens na realidade. Veremos um objeto fotografado nos Estados Unidos na década de 70. Em seguida nós veremos um outro objeto, também foi fotografado nos Estados Unidos em 1870. É uma das fotos mais antigas de UFOs já obtidas, que mostra que não poderia ser algum tipo de trucagem ou computação gráfica. Então nós vemos que a aeronave cilíndrica poderia ser tranquilamente confundida com um rolo, que foi o que o profeta Zacarias viu. Mais uma vez nós vemos a presença de UFOs numa determinada época, observado por um determinado profeta e registrado na nossa Bíblia. Além disso, nós não podemos esquecer também que nos relatos do povo hebreu são relatadas estranhas colunas de fogo, nuvens que acompanham o povo hebreu. Se nós lembrarmos bem, durante a fuga do povo hebreu do Egito para a Terra Prometida, constantemente eles foram acompanhados por esse tipo de objetos celestes, nuvens e colunas de fogo. Não podemos esquecer também do maná, que era aquele alimento que era jogado do alto para o povo hebreu, que depois de passado algumas horas ele praticamente se desintegrava, ele desaparecia, e os próprios anjos orientando o povo hebreu pedia para que eles não consumissem aquele alimento, passado um período de tempo, pela deterioração que ele passava e pelos males que ele poderia causar também. Mas curiosamente nós também vamos ver imagens associadas. Nós veremos um objeto se camuflando de nuvem. Veremos também fotos de objetos intensamente iluminados que durante a noite poderiam ser tranquilamente confundidos com as tochas e as nuvens que acompanhavam o povo hebreu. Mas daremos continuidade a esse assunto logo depois do nosso primeiro intervalo. Até já!